Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu convidado dessa semana vem direto de Miami. É isso aí, Marcelo Neri está em Miami num evento e parou para bater um papo conosco aqui do Porto 360 Entrevista. Marcelo, presidente da FENAMAR, obrigado pela tua presença aqui. Sempre um prazer estar com você, Maxwell. Demorou um pouquinho para a gente acertar a agenda, né? Mas estamos aí. É isso aí, agenda sempre bem concorrida, sinônimo de muito trabalho que o nosso setor tem tido recentemente e dentro do nosso país e também internacionalmente falando. Marcelo, quero começar pela notícia do momento, né? A aquisição aí de 48% da Santos Brasil pela CMA CGM. Como é que o setor recebe essa notícia, né? Um player como a CMA CGM adquirindo aí um percentual de um equipamento tão importante quanto a Santos Brasil. Maxwell, a gente estava discutindo isso, né? Em alguns dos nossos grupos de WhatsApp, né? Que a gente participa aí do setor, né? Eu acho que sobre essa aquisição em parte, né? O pessoal lá falava sobre soberania, monopólios, oligopólios, né? Mas eu penso que, como tudo tem prós e contras, né? Claro, a soberania em algumas áreas estratégicas é importante. Caso contrário, você não teria país de primeiro mundo olhando para isso, né? Determinando leis antitrust, em proteção do mercado estratégico dessas áreas nacionais. Se você pega Estados Unidos, aqui onde eu estou, Europa, alguns países da Europa, e até alguns países asiáticos, eles têm esse equipamento portuário com bastante proteção pelo governo, né? Mas acho que a gente tem que também olhar para um paradoxo disso, né? A fragilidade da nossa marinha mercante brasileira, né? É resultado aí de fatores como o elevado custo Brasil, né? Então falta investimento, um ambiente regulatório complexo, né? As empresas brasileiras enfrentam, acho que, dificuldades para competir com grandes corporações estrangeiras mais capitalizadas, eficientes, e isso aí não é de hoje, né? A gente sabe disso, a gente sabe, você também aí viaja bastante, você sabe que é complicado. Mas, em contrapartida, países como a China, Coreia do Sul, Estados Unidos, como eu já falei, eles desenvolvem marinhas mercantes, né, fortes através de políticas, estratégias, incentivos fiscais e principalmente parceria público-privadas, né? Mas acho que a economia de mercado, Maxwell, tem seus benefícios, né? Por exemplo, com a atração, com o que se deu, né, que a gente viu aí recentemente, eu pelo menos não desconfiava, né? A gente de investimento, tem a modernização de infraestrutura, que pode aí com esse tipo de aquisição internacional, né? Eu acho que a compra da Santos Brasil pela CMA-CGM realmente pode trazer eficiência operacional, novos investimentos, integração logística que vão beneficiar aí a economia local, né? Falando aí de Baixada Santista, né? Marcelo, obviamente essa aquisição ela depende, né, de aprovação de órgãos governamentais aqui do nosso país. Você falou de lei antitrust, né? E obrigatoriamente o CAD tem papel preponderante nisso e se posicionou em relação à questão da verticalização, né? Muito foi discutido esse tema, principalmente com a questão do STS-10, né? Ou seja, a BTP, por ter participação de determinadas empresas internacionais, não poderia, né, participar do pleito ali da concessão do STS-10, depois poderia ter, o TCU teve um entendimento diferente, e agora a gente tem aí a Santos Brasil sendo adquirido pela CMA CGM.
Isso, na tua percepção, tem verticalização envolvida nisso ou não? Uma vez que a empresa que adquiriu a Santos Brasil não é a CMA CGM Armadora, né? É um fundo de investimento que está dentro desse guarda-chuva. Como é que você faz essa avaliação de mercado agora, nesse movimento que o mercado está fazendo? Não, primeiramente, eu concordo contigo, acho que teve uma costura aí por trás, aí você viu aí recentemente o ministro Silvio junto com o Haddad e o principal, o CEO, né, da CMA-CGM, então isso já vinha sendo costurado por trás e todos acharam que isso é bom. Eu acho que em termos de verticalização, é, o que foi costurado não é algo negativo, né? Porque verticalização, ok, sempre tem. Você tem um armador controlando ativos de logística estratégica, né? Isso é uma verticalização, né? Mas aí você vai ter que olhar agora a posterior do que foi, o que aconteceu, para ver como é que o mercado se comporta, né? Dentro dessa questão de agora um terminal e do tamanho, do porte desse terminal, do maior porto do hemisfério sul, né, da América do Sul, nas mãos de um armador francês aí que tem um tamanho grande, né, dentro do mercado. Mas você terá que observar agora como é que ficaria ali as questões mercadológicas dentro agora das operações desse ativo aí estratégico operacional. É uma questão de observação. Verticalização, na minha opinião, sempre tem, né? Mas eu acredito que, mesmo assim, em termos de investimento, em termos até de geração de emprego, né, para a região, porque você vai ter aí um aporte de investimentos, eu vejo positivamente. Eu particularmente fui surpreendido porque existia-se uma retórica de que poucas empresas acreditavam no Brasil, né? A TIL, a APMT, por parte ali da BTP, a DP World, né? Fazendo investimento ali na antiga Embraport, e sempre se pontuou de que empresas como CMA, CGM não tinham interesse no Porto de Santos, a ICTSI, que hoje está no Rio de Janeiro, né, que também não teria interesse no Porto de Santos, e fomos surpreendidos com essa notícia da aquisição por parte da CMA CGM. Como é que fica o arranjo logístico, né, principalmente dentro do Porto de Santos, com essa briga de titãs, né? Porque são três grupos gigantes e com um poder enorme, sendo que dois deles estão dentro do porto organizado, né? A Santos Brasil e a BTP, e um fora do porto organizado, sendo um terminal de uso privativo, que é a DP World. A DP World sai na frente nesse processo, né? Tendo a grandiosidade dos outros dois, mas a facilidade sendo um tupi, ou não? O jogo tá equilibrado aí, Marcelo. Eu acho que de certa forma, Maxwell, acho que está equilibrado, né? Porque você tem grandes players agora no Porto de Santos, aí falando do mercado liner, né? Mercado containerizado, e você traz na BTP também, você tem players armadores, né? A própria Deep World que você citou aí, um pessoal mais lá do Oriente Médio, com um grande aporte financeiro. Então, é meio que esse mercado já é um mercado concentrado, né? Como um mercado de commodities de grãos também. Você não tem um mercado pulverizado, né? Não é só no mercado de liner que você não tem um mercado pulverizado. No mercado de commodities também, né? Você tem o ABCD, você tem aí alguns chineses grandes também por fora, outros menores também por fora, mas não tem muito para onde correr, né? Esse é o mercado que a gente tem, um mercado concentrado hoje em dia. E eu acho, a única coisa que eu acho, né, que na minha concepção, já que não é assim, ok, a gente está num mercado que você tem aí 3, 4 terminais de contêineres em Santos, mas nos países desenvolvidos você hub, você tem um terminal só, né? E você ter vários terminais espalhados é um pouco mais complexo logisticamente falando para o mercado, né? O mundo ideal, né, na minha opinião, é você ter um grande terminal de container só, né? E que você, então, tivesse maior facilidade em termos logísticos, né?
Eu não vejo nos grandes países, nos países mais desenvolvidos, você ter uma coisa dispersa, né? Você tem um grande terminal e tudo se concentra ali. Mas a tua pergunta foi em relação ao equilíbrio. Eu acho que hoje agora você está com um mercado razoavelmente equilibrado, né? Eu concordo com você. Eu acho que equilibrou bastante o jogo, equilibrou essa balança. A gente vai ter aí o STS-10, a gente não sabe como é que vai se comportar, mas, por outro lado, eu acho que dentro desse jogo a cidade do Guarujá ganha bastante, né? O Porto de Santos leva o nome do Porto de Santos, muitas vezes parece que só tem a margem do lado direito aqui, o lado de Santos. E ter uma empresa como a CMA-CGM na margem esquerda aproxima a relação, principalmente com a cidade, com essa percepção internacional que pode ser trazida para dentro da companhia, uma vez que a operação de commodities ela não tem uma proximidade tão grande quanto a operação de container, porque container demanda muito mais da sociedade do que obrigatoriamente uma operação de commodities. Como é que você faz essa tua avaliação? Guarujá sai ganhando com isso tudo? Eu acho que não só o Guarujá sai ganhando, mas eu acho que o futuro do Porto de Santos é o Guarujá, né? Então, você não tem mais áreas nobres na margem direita de Santos faz um certo tempo já, né? Então, quando você fala de Porto Indústria, a grande esperança que a gente tem é na margem esquerda, né? Inclusive para dentro do canal, né? Quando a gente tem já algumas brownfield, mas tem algumas, a maioria greenfield áreas, né? Então, eu acho que não somente a cidade de Guarujá sai ganhando, como já vinha, né, ganhando com alguns terminais, grandes terminais na outra margem, mas também em termos de porto e indústria é o grande futuro para o Porto de Santos. Tá aí. Falando em Porto Indústria, obrigatoriamente a gente tem que passar pelo marco legal, né? Revisar principalmente a legislação que a gente tem, que atrapalha muito essa relação do porto com a indústria. E atualmente a FENAMAR faz parte de uma comissão para revisão do marco legal dos portos, né? No que consiste essa comissão, Marcelo, né? E quais são as outras iniciativas que você pode citar em relação a essa questão da revisão do nosso marco legal? Maxwell, é interessante essa tua pergunta, porque eu estava no B-Hotel em Brasília, né, tomando meu café da manhã, há alguns meses atrás, né? E foi o desembargador Celso Pio que gentilmente chegou, sentou na minha mesa e a gente começou a conversar sobre uma contribuição da FENAMAR, nossa contribuição enquanto agente para essa comissão, que ele é um dos relatores, né? Então, foi um encontro muito bacana da parte dele, né? Inclusive nos dando a oportunidade de contribuir com a comissão e buscar nossos pontos de interesse com a categoria. Até agradeço ao César, porque eu não precisei me esforçar muito, né? Ele veio e nos pediu para participar também, né? Então, a FENAMAR aproveitou a partir desse encontro e nós buscamos em todo um material que a gente já tinha apresentado junto à revisão do Código Comercial, né? Onde nós conseguimos, junto à BDM, a Associação Brasileira de Direito Marítimo, desenvolver um capítulo sobre o agente marítimo, né? Desse material a gente fez, então, uma atualização e readecou em um formato e apresentou lá para essa comissão, né? Para ser considerado na revisão do marco legal dos portos. Além, é claro, desse nosso pleito já também antigo, né? Para que o CAP, né, retorne com a condição deliberativa, né, E não com a consultiva, né? presença do agente marítimo com direito à voz e voto no bloco de usuários junto a outras categorias econômicas, né, que já estavam lá. Então, nós, sim, a gente está participando também ativamente e novamente desses trabalhos, né, para que a comissão obtenha o melhor aí da nossa expertise, né, sobre os portos e sobre que a nossa categoria faz os portos funcionarem como essencial, né? Desembargador Celso Pio, que esteve presente com a gente na Coreia do Sul e viu o enfrentamento, né, que a indústria, principalmente automotiva, fez no tocante à automação, inovação, implementação
de tecnologias correlacionados à questão da mão de obra. O desembargador vem fazendo um trabalho muito bem estruturado, muito bem feito, e feito esse enfrentamento que é importante para o nosso setor, né? Eu costumo dizer, assim como o Chico de Paula lá atrás fez o enfrentamento para o desenvolvimento do Porto Santos, a gente precisa de lideranças, né? E novas lideranças que façam enfrentamentos que são importantes, que outras pessoas ou outras gerações não o fizeram, né? E hoje nós herdamos, né, o resultado do não enfrentamento que não foram feitos no passado. Marcelo, a gente está chegando ao final do nosso programa e você é colunista aqui no jornal A Tribuna. A gente já está indo para o final de setembro, outubro, novembro, dezembro, é o Q4, né? O quarter number 4, né? Estamos indo aí para o quarter número 4, finalizando aí o último trimestre do ano, considerando que dezembro o Brasil para. Então nós temos 2 meses pela frente. Qual a expectativa para o setor portuário para 2025? Eu acho que uma gestão com menos burocracia e mais eficiência, com maior segurança jurídica, né, na questão dos arrendamentos, das licitações, eu acho que faria com que os nossos portos pudessem se integrar melhor às cadeias logísticas internacionais, né? Porque você acaba atraindo mais investimentos e fortalecendo o comércio exterior, né? Eu sempre, quando eu discuto aqui fora mesmo com os tradings, né, com o pessoal que compra as cargas, né? Geralmente as empresas brasileiras vendem mais FOB, né? Então só leva a carga até o porto, né? Mas esse pessoal que está aqui fora é que afreta o navio e vai buscar a mercadoria no Brasil. E o que eles falam? Marcelo, não tem problema aumentar o custo do porto, desde que seja previsível, né? O que nos mata na cadeia, na sinergia dos contratos, é a imprevisibilidade, né? Então é a segurança jurídica, é a falta de infraestrutura, né? É o teu navio ficar mais tempo no porto daquilo que estava previsto em contrato. Aí você tem essas grandes multinacionais que têm a cadeia de contratos, né? A sinergia dentro delas, várias células, e é muito complicado para eles, né? E é o que eu falei da visão sistêmica, né? Mas também tem um foco sempre no mercado, né? Eu estou falando do mercado, né? O que os caras querem aqui fora, né? O que o mercado quer por parte de todos os usuários dos portos? Não só dos armadores, donos de navio, mas das cargas, das tradings, dos exportadores e importadores. Então, o que eles querem? Eles querem agilidade e previsibilidade, né? O mercado até aceita colocar essa conta final do preço, né? Mas ele não aceita uma falta de previsibilidade, né? Seja por questões burocráticas, de insegurança jurídica, de falta de infra. O mercado ele quer somente cumprir os contratos, ele procura o máximo casar bem essa sinergia dos contratos de cadeia, né? Porque a imprevisibilidade realmente ela é muito pior do que, por exemplo, o aumento desses custos que eu comentei. Isso é o que o mercado, os usuários como um todo querem, né? Isso é o que eu acho que os portos, que tem que ser o foco dos portos, essa visão sistêmica. Ano que vem estamos indo para o Vale do Silício na missão internacional Porto e Mar e quero você junto com a gente porque a gente vai olhar essa questão realmente da integração de dados, algo que é muito importante para o nosso setor e que muito pouca gente está olhando para isso também. E eu vou usar para finalizar da liberdade que eu tenho com o presidente da FENAMAR, dos agentes marítimos aí, pedir para ele fazer o rancho para mim, dar um pulo lá no Target, quero um Altoids de canela e pode trazer um Rice Crisp também, tá? Então faz o rancho para mim, quem é do setor sabe do que a gente tá falando. Um forte abraço, meu amigo, obrigado pela presença. Valeu, Maxwell. Manda a listinha aí pelo WhatsApp que eu levo para você aí. Tudo de bom, hein? Obrigado. Legal, meu amigo. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio